no livro do profeta Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8, do versículo 9 em diante. Isaías, capítulo 8, verso 9. Vocês que nos ouvem pela internet, né? Você não está aí pegando essa transmissão por acaso. Deus quer falar ao teu coração. E que seja assim uma oportunidade de Deus para nessa noite você ser abençoado pela palavra do Senhor. Isaías capítulo 8, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos, cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que eles temem, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam, murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor de vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Até aqui. Senhor nosso Deus, a tua palavra que acabamos de ler retrata um momento que passou o povo de Israel e a forma como tu usaste o profeta Isaías para alertar aquele povo chamado povo de Deus. Eles viviam, Pai, dias difíceis como nós vivemos hoje também, e a tua palavra foi erguida sobre eles para que eles tivessem o que fazer, como direcionar suas vidas. Por isso, Pai, fala conosco nessa noite e que a tua palavra seja como restauração sobre nós que a estaremos recebendo, em nome do Senhor Jesus. E o povo de Deus diga amém. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar. Amém. Olha, está chorando aí com força, né? Esse lugar aqui, irmãos, para criança, né? O santuário não é um lugar legal para o bebê, né? Ele não está na terra dele, por isso a gente tem ali do lado, né? O berçário 1 e 2, crescendo com Jesus, com todos os brinquedos, né? E apetrechos que as crianças gostam, estão ali, né? Então, por favor, mamãe aí, nos ajude, porque fica difícil. Amados, eu quero falar nessa noite sobre a nossa esperança.
Eu hoje de manhã conversei com a igreja sobre esse assunto, porque vivemos numa época em que o povo de Deus, a semelhança do povo de Israel, nesses dias aqui, estavam sendo ameaçados. Você imagina um povo que recebe uma notícia de que um exército, aliás, não era um, mas 2 exércitos, estariam invadindo Israel, e exércitos poderosíssimos, muito mais poderosos do que o exército de Israel. Eles receberam a notícia de que eles seriam invadidos, que eles seriam mortos, que eles seriam trucidados. E começou a levantar um alvoroço no meio do povo, como que dizendo: como que a gente vai dar conta disso? Como é que a gente vai resolver esse problema? Estamos aí diante de uma ameaça de morte, né? E os dias que nós estamos vivendo, queridos, hoje, são muito semelhantes. Nós temos bairros hoje da nossa cidade que estão intransitáveis. Nós temos ruas da nossa cidade que o morador é obrigado a parar o carro antes da barreira, ir para casa a pé e deixar o carro na rua, porque ele não consegue entrar na garagem dele, porque foi colocada lá uma barreira pelos traficantes. Nesses últimos dias agora, desde quinta-feira eu estava lá no Jardim Catarina, irmãos, ordenando 3 pastores na igreja de Nova Vida em Jardim Catarina. E quando eu saí de lá, começaram as notícias: olha, não entra, o ônibus parou de circular, e está havendo um tiroteio, tem gente morrendo aqui. E isso aconteceu durante todo esse final de semana, ao ponto de hoje os comerciantes do Jardim Catarina e do bairro do Salgueiro não poderem trabalhar, né? Eu sei que tem irmãos lá que não abriram seu comércio e disseram: olha, não tem como, porque é risco de vida se a gente tentar abrir o comércio para trabalhar. E eu fico pensando, né, como que estão hoje vivendo algumas pessoas, e não são somente esses, né, problemas, mas tantos outros problemas que têm chegado a nós como igreja. Desafios que às vezes nós pensamos assim: Senhor, como é que a gente vai dar conta disso? Como é que nós vamos viver uma vida alegre, feliz, abençoada, vivendo num clima desse? Eu quero dizer para os irmãos que há uma palavra de esperança. Nós vivemos num mundo, querido, onde as ameaças ruins nos visitam todos os dias, até porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. O mundo que a gente vive jaz no maligno. E o apóstolo Pedro diz que esse mundo está entesourado para a destruição dos homens ímpios. Ainda bem que o texto de 2 Pedro 3,7 diz que o mundo que hoje existe, que os nossos olhos veem, está entesourado para a destruição dos homens ímpios, não para a destruição da igreja, não para a destruição do povo de Deus. Nós não devemos depositar a nossa esperança, queridos, em governos humanos, porque eles não sabem o que fazer, né? Nós temos aí um governador que assumiu e disse que ia trabalhar sério nesse assunto de segurança, diminuir as questões, né, da insegurança da população, mas, no entanto, a gente vê que ele também tem as suas limitações, né? Há situações acontecendo na cidade que a própria polícia diz que não sabe como controlar, não tem como controlar. E envolvido nisso aí está uma série de interesses e de corrupção e de coisas que acontecem paralelamente, né, com a violência, que às vezes as próprias autoridades não têm como resolver. E assim como foi na vida do povo de Israel, e é nas nossas vidas, eu gostaria que você prestasse atenção no versículo de número 10 do texto que a gente leu. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Queridos, o Senhor, Ele cuida do seu povo. Deus aqui estava dando um recado aos povos que haviam dito que iam invadir Israel, aos exércitos que disseram que, nós vamos aí acabar com tudo. Vocês podem forjar os planos que vocês quiserem, eles não vão acontecer. Vocês podem dar ordens e elas não serão cumpridas, porque o Deus de Israel, disse o profeta Isaías, Ele está conosco, Ele está com o seu povo. Eu quero nessa noite, queridos, ser um canal de Deus para a sua vida, no que tange a você ter confiança em Deus no meio de tudo isso que está acontecendo.
Como povo de Deus, queridos, nós não podemos andar pelo caminho dos ímpios. Aqui o texto está nos referenciando a partir do versículo 11, dizendo assim: porque assim o Senhor me disse, tendo forte mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem formeis isso, nem tomeis isso por temível. Irmãos, o que o mundo está dizendo hoje? O que o homem sem Deus, a mulher sem Deus, desviada do caminho do Senhor, aqueles que conhecem a Deus, mas estão fora do caminho, o que eles dizem? O que eles fazem? Quais são as decisões que eles tomam? Não devem ser as mesmas decisões que nós tomamos. Nós não podemos seguir o padrão deste mundo. O que eles falam não se escreve para a vida do povo de Deus, porque o que está escrito para nós está na palavra do Senhor, e é nela que nós devemos confiar. Como disse, a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 1, a palavra de Deus diz o quê? Que as coisas que o mundo entende, para nós, aliás, para eles, nós somos loucos. O mundo, quando você trata da palavra de Deus, que ele diz: isso é loucura, isso aí, né? Esse negócio de Deus, esse negócio de palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, para nos orientar, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, ele deixou bem claro isso para a gente, como igreja, ter uma noção do que está acontecendo. Ele diz assim, 1 Coríntios 1,26, 1 Coríntios 1,18, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Ou seja, quando você lê a palavra de Deus, o mundo diz: loucura, mas para nós é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem na loucura da pregação. Quando Deus falou o que falou através do profeta Isaías, os inimigos de Israel disseram: loucura, a gente vai entrar lá e vai invadir mesmo, e vai fazer o que a gente quer fazer, porque nós somos mais poderosos, nós temos um exército mais capacitado e tal. Mas Deus frustrou o plano daqueles inimigos, e isso não aconteceu. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, porque o mundo tem a sua sabedoria, mas não conhece, não entende, não consegue penetrar nas coisas de Deus, porque as coisas de Deus são reveladas pela sua palavra. Só que o mundo entende que a palavra de Deus é loucura, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Os judeus gostavam muito de ver sinais, coisas de Deus acontecendo, e os gregos se pegavam na sabedoria. Eles eram muito assim, afeitos à cultura humana. Tanto é que as maiores e melhores faculdades daquele tempo estavam na Grécia. Roma era o poder bélico, militar, mas os generais de Roma, os governadores de Roma, os senadores de Roma, mandavam os seus filhos para estudarem na Grécia, porque lá estavam as melhores universidades daquela época. Então os judeus pediam sinais de Deus, e os gregos queriam saber só de sabedoria. Mas nós, disse Paulo, pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amados, isso aqui é Paulo dizendo: cuidado, porque quando você falar das coisas de Deus, as pessoas não vão entender, não vão aceitar. Nós estamos vivendo um período muito diferente na nossa nação hoje, muito diferente. Essa Páscoa agora, pela primeira vez, irmãos, eu tenho 56 anos de vida. Eu não sei os mais antigos, mas eu acredito que também nunca viram isso.
um culto ao Senhor no Palácio do Planalto, com um grupo cristão, glorificando a Deus, os ministros reunidos de mãos para cima, louvando a Deus. Você sabe o que o mundo está dizendo? São loucos, são malucos. O nosso ex-presidente, que hoje está preso, deu uma entrevista essa semana, um troço de doido, né? Isso sim é coisa de maluco. Um preso dando entrevista. E ele disse que o Brasil hoje está sendo governado por loucos, né? Eu chego a dizer que nós melhoramos bastante, né? Porque antes a gente era governado por corruptos, por ladrões, por mentirosos, né? Então, louco já está melhor um pouquinho. Só que a loucura, irmãos, é porque o nosso presidente hoje, ele fala em preservar os valores da família. Porque hoje o nosso presidente, ele fala em não trilhar o caminho da corrupção que os seus antecessores trilharam. Nós temos um presidente hoje que está acolhendo, né, o povo cristão e abrindo as chaves do seu governo para que esse pessoal venha a fazer a obra de Deus com liberdade. Mais de 200 mil ONGs existentes no Brasil estavam sugando o Brasil em recursos que jamais chegavam à população. Mais de 200 mil ONGs. E essa semana, o irmão da nossa igreja, o William, que lida com o Garden, que é o grupo de apoio para a recuperação de dependentes narcoquímicos, né? Ele me deu uma notícia boa. Ele disse: olha, o presidente mandou levantar e mandou legalizar todas as comunidades terapêuticas que existem no Brasil e que ajudam na recuperação de viciados em drogas. Porque o governo, ao invés de botar dinheiro nas ONGs, o presidente quer colocar dinheiro na mão de quem está recuperando pessoas do vício das drogas. Mas isso para o mundo é loucura. O mundo não entende isso, o mundo entende outra coisa. Bota dinheiro na mão de uma ONG que vai promover carnaval, que vai promover homossexualidade, bota dinheiro para patrocinar a passeata gay de São Paulo, para eles fazerem aquilo que todos os anos eles fazem, uma coisa horrorosa, uma coisa horrenda, que até mesmo aqueles que se dizem homossexuais, muitos deles não apoiam aquela sujeira que eles fazem lá, de tão horrível que é. Mas isso, quando bota dinheiro do governo lá, ninguém acha nada errado, está tudo bem, está tudo certo. É isso mesmo, o mundo é assim. Mas quando diz assim, não, vamos pegar o recurso e vamos colocar na mão de quem está cuidando da recuperação de viciados em drogas, em álcool, pessoas que estão à margem da sociedade, que estão destruindo a sua família, estão destruindo a sua própria vida. Por isso, esse presidente é chamado de louco. Ele é chamado de louco, e nós somos chamados de louco porque ele resolveu aproximar o Brasil de Israel. Enquanto a palavra de Deus diz, lá em Gênesis 12, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus disse, Abraão, em ti eu vou abençoar todas as famílias da terra, mas esse povo que eu estou criando, chamado povo de Israel, eu tenho um compromisso de abençoar este povo. Enquanto seus antecessores, né, presidentes do nosso país, preferiam fazer aliança com ditadores e com terroristas, e ninguém falava nada. Aí estava tudo certo, aí estava tudo bem, estava tudo maravilhoso. Mas quando um presidente diz, não, nós vamos nos aproximar da nação que tem promessa de Deus, que é Israel. Nós vamos nos aproximar dessa nação, porque eu não quero o Brasil associado a ditadores e terroristas. É o que estava acontecendo antes. Mas por que eu estou tocando nessas coisas, irmãos? É para falar de governo, de presidente? Não. É para você entender que quando alguém se levanta para fazer a obra de Deus, é chamado de louco. É chamado de, não sabe o que está fazendo. Amados, hoje vivemos uma nova etapa. E eu creio, os irmãos estão lembrados aqui, que estão conosco há mais tempo, que nesses últimos 3 anos nós não fizemos outra coisa, senão em muitas das nossas santas ceias, vim para cá em jejum, pedindo a Deus que mudasse a nossa nação, pedindo a Deus que alcançasse a liderança do nosso país. E um movimento foi criado no país, e eu creio que isso é resposta de Deus à nossa oração, porque o Senhor é a nossa esperança.
Esse é o tema que eu estou nessa noite abordando com os irmãos. E mais do que nunca, o povo de Deus precisa santificar a sua vida ao Senhor. Eu sei que hoje, quando você fala de santificar a vida, santificar nada. É noitada, é permissividade, é todo tipo de depravação, e a gente sabe que isso está acontecendo com todos os seus requintes de crueldade. Mas quando você vai lá no texto que nós lemos em Isaías, capítulo 8, versículo 11, diz assim: porque assim o Senhor me disse, tendo forte mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo. Não chameis conjuração a tudo que esse povo chama conjuração, ou seja, não chameis de coisa ruim aquilo que esse povo chama de coisa ruim. Não temais o que eles temem, nem torneis isso temível. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Amados, se nós vamos temer alguém, se nós vamos ficar espantados com alguém, que seja com o Senhor, que seja com a palavra de Deus, que nós possamos santificar as nossas vidas ao Senhor, porque mesmo até entre aqueles que se dizem cristãos, o nosso Deus e a sua palavra seja como pedra de tropeço. Engraçado, você vai nesse texto quando você lê, e diz assim o versículo 14, olha só que coisa interessante. Ele vos será santuário, ou seja, para o verdadeiro povo de Deus, Deus é santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Israel estava dividido entre dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, e tinha o povo de Jerusalém e o povo de Judá. E Deus estava dizendo, olha, para muitos aí dessas duas casas de Israel, Judá e Jerusalém, vai se tornar rocha de ofensa e pedra de tropeço. Deus vai ser pedra de tropeço e rocha de ofensa. Você conhece algum crente que conhece a palavra de Deus, mas está afastado dos caminhos do Senhor, e por estar afastado, ele hoje está interpretando a palavra de Deus e Deus como pedra de tropeço e rocha de ofensa? São muitas pessoas nessa condição hoje. São muitos aqueles que, ao invés de adorarem a Deus, porque conhecem a palavra de Deus, estão falando mal de Deus, da igreja, do povo de Deus. Por quê, irmãos? Porque isso já existia em Israel, amados. Lá no meio do povo de Israel tinha gente que se afastou de Deus, e porque se afastou de Deus, estava falando mal de Deus, do rei, reclamando de Deus, adorando outros deuses. Isso estava acontecendo com o povo de Israel, e acontece até o dia de hoje. Independente disso, nós, como discípulos de Jesus, devemos guardar o nosso testemunho na nossa vida diária com Deus. Versículo 16, resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Deus estava dizendo ao profeta Isaías, resguarda a minha lei e guarda o teu testemunho perante os meus discípulos. Isso é um desafio hoje para cada um de nós. Você que está hoje aqui ouvindo essa palavra, você que nos ouve pela internet, você tem uma batalha para ser vencida, que é a batalha da santificação. E você tem pessoas que olham para a sua vida amanhã, quando você estiver lá no seu ambiente de trabalho, eles sabem que você é um servo de Deus, que você é uma serva de Deus, e vão querer ver na sua vida o testemunho de Deus. Por isso a palavra é resguarda, resguarda. Porque hoje, irmãos, para alguns crentes, a palavra de Deus é algo que eles estão evitando. Tem gente hoje que não quer nem abrir a Bíblia, sabe por quê? Porque quando abre a palavra de Deus, Deus fala. Quando abre a palavra de Deus, Deus toca, Deus muda, Deus transforma. E essas pessoas não querem mudança nem transformação. Muitos têm usado o erro do irmão e de seus líderes para justificar a sua frieza espiritual e o seu afastamento do Evangelho.
Tem crente hoje que você fala assim, irmão, por que você está assim? Não, porque a igreja está muito mal, porque o pastor, porque a liderança, porque o diácono, porque o meu irmão Cristo lá que trabalha comigo, porque não sei o quê. Amados, quando foi na história da humanidade da igreja que não existiram pessoas que dessem mau testemunho? Quando foi que isso não aconteceu? Mas a palavra de Deus diz que nós somos indesculpáveis. Você não tem desculpa, eu não tenho desculpa de ser infiel para com o Senhor, de fugir do meu compromisso para com Deus, alegando que o meu irmão, que o pastor, que o líder, que a igreja, que não sei quem. Nós não podemos fazer isso, porque se assim o fizermos, nós vamos ficar numa condição igual ou pior. Você sabia que a condição do crente que conhece a Deus e se afasta de Deus, ela fica pior do que a do ímpio? A Bíblia diz que antes nunca tivesse conhecido a palavra da verdade, do que depois de ter conhecido, provado das coisas de Deus, se voltar atrás, torna-se o seu estado último pior do que o primeiro. O povo de Israel, afastado de Deus, chegou ao ponto de consultar necromantes e adivinhos. Versículo 19: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. Você imagina, irmãos, gente do povo de Israel estava indo consultar feiticeiro para conversar supostamente com espíritos de mortos. Isso é um grande engodo, porque a palavra de Deus diz que aos vivos cabe morrer uma só vez e depois disso o juízo, e a palavra de Deus diz que há separação entre aqueles que estão aqui e aqueles que já morreram, de forma que não pode os de lá virem para cá, nem os daqui irem para lá, ter comunicação. Isso não existe. Ah, mas eu conheço uma pessoa que falou com o pai, com a mãe, com o irmão, com o vizinho que morreu. Você conhece alguém que foi enganado por um demônio. Você conhece alguém que Satanás pregou uma peça, mas falava igualzinho, com a mesma voz, e sabia de coisas que só eu conhecia dessa pessoa. A palavra de Deus diz que Satanás se disfarça em anjo de luz, se possível para enganar os próprios eleitos. E o povo de Israel naqueles dias estavam consultando necromantes. Quem são os necromantes? Aqueles que buscam o espírito de mortos, necromancia, e consultando adivinhos. Hoje tem os profetas que são meio parecidos com adivinhos, né? E a pessoa vai consultar como que dizendo assim, vê aí na bola de cristal aí o que Deus tem para mim. Amados, você quer ter sucesso de Deus na sua vida, você quer viver uma vida de paz, consulta a palavra de Deus. A palavra de Deus. Quando vos disserem consultai necromantes e adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? E onde que a gente consulta a Deus, irmãos? Na palavra que você está ouvindo nessa noite, na palavra límpida, pura, cristalina, verdadeira, eterna e fiel. Quer não errar? Vai para a palavra. Quer viver no erro? Fica ouvindo esses papinhos da esquerda, da direita, e de não sei o quê, de fulano que disse que viu, teve uma visão. Irmãos, eu não sou contra visões e sonhos, mas eu vou dizer, tem muita coisa acontecendo nessas situações que não é de Deus. São enganos malignos. Você tem que estar muito ligado, até para você entender que às vezes tem uma palavra de sonho, tem uma palavra de interpretação do sonho, tem uma palavra de revelação, tem uma palavra de conhecimento vindo através de um vaso de Deus. Sim, tem. Mas você precisa estar cheio do Espírito Santo para que você não venha a ser enganado, para que você possa conferir coisas espirituais com espirituais, como diz a palavra de Deus. Nem tudo que parece ser espiritual e de Deus, o é. Mas eu vejo cristãos hoje que, apavorados com os problemas da vida, com as lutas, com as dificuldades que estão passando, estão procurando até quem vem adivinhar
ou até mesmo através de um contato com um morto que simplesmente não existe. Nós vemos o mundo que começa a achar que o pecado não tem nada a ver. Amados, nós temos hoje gente do mundo e crente dizendo que o pecado, isso não tem nada a ver, isso não tem nada demais. Acha que o seu problema financeiro será resolvido roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas, né? Não, porque eu estou passando por uma luta aí, e sabe, Deus não vai se importar se eu fizer um saque através do meu dízimo e da minha oferta. Amados, isso não é caminho do povo de Deus. Começa a pautar as suas decisões em princípios mundanos, deixando de lado a palavra de Deus. Eu vejo crente hoje tomando decisões na sua vida por princípios mundanos e não consulta a palavra de Deus. Acaba se tornando um desigrejado, que ainda pensa que a sua vida está bem com Deus. Sabe, tem gente desigrejada que acha que está tudo bem. Sabe, Sansão achava que a vida dele estava tudo bem. Por quê? Porque ele ainda tinha aquela força descomunal que Deus tinha dado somente a ele. Sansão ainda era aquele homem que enfrentava vários inimigos e matava todos eles com uma queixada de burro, sem espada, só uma queixada de burro na mão. Ele ainda era aquele homem capaz de pegar os portões da cidade de Gaza e arrancar o portão com as mãos, jogar nas costas e sair carregando. Então está tudo bem, olha, eu estou com Deus, Deus está comigo. Mas Sansão estava na mão de uma meretriz, estava na mão de uma mulher maligna, que foi adoecendo o seu coração, e foi aprisionando o seu coração, até que uma impaciência de matar tomou conta da alma de Sansão, e diz a palavra de Deus que ele não sabia, mas o Espírito de Deus já não estava mais com ele, havia se afastado dele. Coisa terrível é um crente que não sabe, mas o Espírito de Deus já não está mais com ele. Há pessoas vivendo assim, e vivem uma vida miserável. Versículo 21 do texto que a gente leu de Isaías 8. Versículo 21 diz: passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? Pessoas assim, que amaldiçoam o governo, que amaldiçoam suas autoridades, que amaldiçoa o marido amaldiçoando a esposa amaldiçoando o marido, os filhos amaldiçoando os pais amaldiçoando os filhos. Pessoas que estão vivendo dessa maneira, transferindo culpa uns aos outros, mas não buscam a palavra de Deus e a sua salvação. Amados, não é isso que Deus tem para mim e para você. Deus quer que você tenha paz, que você tenha alegria. Mas é possível ter paz e alegria morando num lugar como está agora o Jardim Catarina? Naquela confusão que está lá? Sim, é possível. É possível ter paz e alegria num país onde tem ainda tanta maldade, tanta corrupção, tanta mentira. É possível? Sim, é possível. Porque o Senhor é a nossa esperança. Ele é o nosso Deus. E nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele é o nosso Deus. Eu quero nessa noite, queridos, orar com você. E a palavra de Deus diz em Hebreus: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Às vezes, irmãos, a gente está tão sofrido, a gente está tão massacrado, tão decepcionado, tão angustiado, que a gente acaba endurecendo o nosso coração até para ouvir a voz de Deus. Mas você não tem que viver assim. Você não pode ficar como uma igreja de Laodiceia. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Eu sou crente, sou servo de Deus, e você está vivendo longe do Senhor. Tem muitos cristãos hoje longe do Senhor, longe do princípio da santificação de Deus para as suas vidas. Vem à igreja de vez em quando, ouvir um pouquinho da palavra de Deus, porque ainda entendem que a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é cura, a palavra de Deus é restauração, a palavra de Deus é salvação.
mas é necessário que você tome uma decisão na sua vida. Se você tem vivido angustiado, se você tem vivido dias que parecem sempre noites, parece que o dia nunca amanhece para você, está sempre uma noite. Eu quero te dizer que hoje, esse Deus da esperança, que disse através do profeta Isaías para o povo de Israel: Deus é a nossa esperança, Ele está conosco. Esse Deus está presente aqui. Essa ministração é para abençoar a sua vida, é para você não voltar para casa carregando esse fardo de problemas, é para você dizer: Senhor, eu vou confiar em Ti, eu vou confiar menos em mim, na minha carne, nas estruturas humanas, eu vou confiar em Ti. Tu és o meu Deus, Tu és a minha salvação. Eu queria orar por pessoas nessa noite que estão se sentindo enfraquecidas, tristes, até porque você passou por um problema muito grave na sua vida, e isso afetou você, isso afetou a sua fé, isso afetou a tua alegria, a tua esperança. Muitas vezes você tem ouvido a palavra de Deus, mas parece que ela não penetra mais como antes no seu coração. Eu rogo ao Espírito Santo de Deus nessa noite, que Ele penetre onde há algum tempo Ele já não vem penetrando no seu coração, para que você nessa noite seja restaurado pelo Senhor. É isso que Ele quer fazer. Ele quer restaurar a sua vida. E se você quer ser restaurado por Deus, eu queria que você ficasse de pé onde você está, para que haja um aceno para Deus, dizendo: Senhor, eu preciso ser restaurado por Ti. Eu tenho vivido dias difíceis, às vezes começo a me entristecer, começo a, dentro de casa, distribuir acusação com a minha família. Eu me tornei uma pessoa que vive o tempo todo reclamando de tudo e de todos. Eu às vezes nem me aguento com o meu jeito de ser, mas eu quero mudança de Deus, eu quero transformação de Deus na minha vida.